Olá pessoal, tudo bem? Como é que estão vocês? Aqui é o canal Mentalizando Imunes, eu sou Alan, sou psicólogo especializado em saúde mental e mentor acadêmico e também orientador de trabalho de conclusão de curso TCC. Eu vou falar sobre medo e esse assunto é um assunto muito sério e muito delicado também e eu vou te convidar para que você faça parte porque é um assunto que também pode ser importante para você ou para outras pessoas também e por isso te peço também que ao você assistir, além de você deixar o seu like, você compartilhasse, deixasse sua opinião, se você não é inscrito, seguisse e pedisse para que 10 pessoas sigam o canal Mentalizando Imunes, porque isso é muito importante, faz parte de uma campanha que eu gerei. Se você quiser alguma informação sobre essa campanha, está aqui na descrição, ou você pode me buscar também nas redes sociais. Então, o assunto é sobre medo. Muita gente tem medo. E parece meio que ilógico dizer que, por exemplo, o, muitas pessoas aprendem que o medo é algo que não deveria estar presente na vida das pessoas. Isso é verdade? Isso não é? Você vai ver ao longo do vídeo e vai saber muito do que o medo pode fazer, seja para o seu bem ou para o mal também. E tem duas coisas que parece que torna esses dois mundos, entre certo ou errado, entre sim faz bem, entre não faz bem, ser algo até místico também. Porque o medo, ele pode ser utilizado de diversas formas, assim como também pessoas utilizam-se desse recurso também para manter algo numa espécie de bolha, e muitos utilizam isso de uma maneira que não é tão construtiva assim, mas que na evolução você percebe que a sociedade ela foi meio que direcionada, ou guiada, ou mantida, ou pressionada através do medo. Do medo de quê? Do medo de algo que pode trazer risco à vida, risco à família, risco à existência, risco. Tem uma infinidade do que esse tipo de recurso utilizado para esse sentido tem a favor. Fazer com que as pessoas tenham ou sejam intimidadas em relação a um determinado contexto que pode lhe deixar em um campo de vulnerabilidade. Então, todo campo, e uma palavra muito importante, vulnerabilidade. E vocês vão entender isso ao longo do vídeo, porque isso é importante. Mas o medo, ele em si, ele faz com que você reaja tanto para você lutar ou para você fugir, que é a esquiva. Isso pode ser eliciado tanto de dentro para fora ou de fora para dentro também. Dois contextos bem distintos, mas que fazem o mesmo trabalho. Como, por exemplo, você começar a idealizar coisas e situações que podem lhe trazer risco que talvez sejam riscos não reais. Isso faz com que você reaja ou tentando fugir, tentando se manter ali longe desse possível perigo que não é real, e você ficar simplesmente em casa e não querer sair nunca mais. Você ter essa ideia. Tem um outro lado também que seria lá fora você sofre alguma situação e ali você começa a contextualizar aquela situação e você não quer mais sair por conta disso, ou você não quer mais fazer nenhuma atividade por conta disso. Então o medo, ele pode vir a partir de coisas reais e coisas não reais. E aonde tudo isso, Alan, é entre certo e errado, entre o que é bom e entre o que não é bom? Bem, para começar, o que é bom nesse sentido em relação ao medo? Porque o medo ele faz você pensar. O medo faz você lembrar que existe possibilidade ou a não possibilidade. O medo também ele faz com que você sinta a capacidade de intervir de forma a se proteger ou de forma também a recuar. Mas em que se enquadra esse contexto do recuo quando isso seja de forma disfuncional, de forma, vamos colocar na palavra popular, errada? É quando você percebe que aquele contexto não vai oferecer nenhum risco e ainda assim você recua, ainda assim você foge. Então, quando esse contexto ele não se equipara, sabe, às ideias que você tem sobre aquele contexto, aí é muito mais provável que você esquive. Mas quando não é uma questão saudável do ponto de vista, você enfrenta a situação. Um contexto muito simples para você pensar sobre isso é
eu vou fazer uma entrevista de emprego e naquele momento ali eu começo a me deparar com algumas questões que podem me limitar a fazer uma boa apresentação, mas ainda assim eu encaro, mas ainda assim eu quero fazer, eu quero realizar, e aí então eu apresento, me aprovam, e aí então eu começo a trabalhar. E ali eu penso, poxa, se eu recuasse, poderia perder a oportunidade de ter aquele emprego, de ter aquela oportunidade. Mas é assim que o medo trabalha. O medo, ele tem essa função. E essa função seria a função de do ponto de vista saudável. Mas do ponto de vista que não seria saudável. E que aí tem muito a ver com essa questão mística que eu falei, da questão da vulnerabilidade e tal. Porque as pessoas, ao longo do século, ao longo da vida, da existência da vida, pessoas ou grupos ou instituições ou sistemas têm utilizado determinados recursos superficialmente para que possa conduzir um determinado grupo, através do medo, E aí você vê muitos documentários e você vai ver na Netflix, você vai ver em muitas outras plataformas aí, documentários de coisas que foram colocadas na sociedade durante muito tempo e isso gerou uma certa inquietação nas pessoas e ali controlou o grupo. Esse seria o recurso utilizado de forma superficial ou também num contexto que não seria o certo, mas que foi utilizado como que não foi utilizado como certo para que pudesse conduzir um grupo em um determinado lugar. Então, e outro aspecto também que seria essa parte de não ser certo, que aí eu já entro com o que eu comentei anteriormente, de você querer fazer algo e você recuar e você ficar em casa, você não sair e tal. Então, isso seria a parte disfuncional, sabe? Porque o medo, ele deveria fazer você refletir, fazer você construir e não até mesmo contrastante, porque eu estou falando que não desconstruir seria não realizar. É um contexto funcional e você não realiza, entendeu? Então, e entra uma outra questão também, que é você desconstruir determinadas ideias para que você possa não se limitar quanto ao medo. O medo, ele deveria fazer com que você parasse para refletir e tomar ações saudáveis, ações positivas e não simplesmente recuar, tá? Porque o medo, ele é existente. O medo, ele faz parte. O medo, ele pode te deixar vulnerável e essa vulnerabilidade vai fazer com que você recue ou você desista de fazer algo em sua vida. Mas o medo também ele pode vir também como uma forma de fazer você refletir, de tomar determinadas ações saudáveis, positivas. Então, você vê a diferença. O medo faz parte da sua vida, faz parte da sua vida. Mas ele não quer dizer que você tenha que ficar sem tomar uma ação, mas que seja uma ação saudável, uma ação positiva que faça você crescer e não regredir. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu comentário, comente, compartilhe. Se você não é inscrito, se inscreva. Compartilhe para outras pessoas também. Eu vou ficando por aqui. Nos vemos numa próxima, pessoal. Fui.